Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo agora nós veremos os estudos de coorte, dando continuidade aí em epidemiologia analítica, métodos epidemiológicos, certo? O coorte não é corte, tá? É coorte. Vem da Roma antiga, quando você tinha a marcha de mais ou menos 600 a 1000 soldados rumando a um determinado sentido, nós falamos que ele tinha uma coorte de soldados. Então significa que está prosseguindo, está seguindo de uma direção a outra. Nós vamos entender então por que os estudos de coorte tem o nome de coorte. Então, mais uma vez, esse estudo foi tirado desse livro, que está aí o link, um livro muito bom, muito simples, muito didático. Por favor, baixem ele para aprimorar mais sobre os métodos epidemiológicos. Então, coorte é um termo para identificar um grupo de pessoas que compartilham uma mesma experiência ou característica. Tá? Então, eu tenho um grupo de pessoas que tem uma determinada exposição a um fator de risco e eu quero ver se essas pessoas expostas a um determinado fator de risco, se em algum momento elas vão desenvolver a doença. Então, eu vou segui-las, tá? Para saber se essas pessoas que têm esse fator de risco, elas vão desenvolver alguma doença ou não, para saber se aquele fator de risco é um fator determinante para a existência da doença naquela população. É um estudo observacional, mas analítico. Tá? Ele é, na sua maioria das vezes, prospectivo, ou seja, eu parto do presente para o futuro. Eu parto das pessoas que estão expostas aqui no presente e vou ver o que acontecer com elas no futuro. Então, avaliar a associação entre fatores de risco em potencial e o surgimento de uma doença na população ao longo de um determinado período de tempo. Então, é mais ou menos o seguinte: eu pego um grupo de pessoas que fumam agora e quero ver se em algum momento elas vão desenvolver câncer de pulmão. Então, eu vou acompanhar essas pessoas por um determinado tempo para saber se elas vão desenvolver câncer de pulmão ou não. E aí tem uma série de outros cálculos para saber se esse é o ato de fumar e o desenvolvimento de câncer de pulmão vai estar associado ou não. Isso do estudo de coortes também retrospectivo, ou coortes ocupacional, que eu olho no passado, mas é da seguinte forma: eu pego a pessoa lá no passado, vejo quais os fatores de risco que ela estava exposta lá no passado e venho acompanhando ela por fichas médicas, é óbvio, tá? Ou qualquer outra forma de registro, esse grupo até chegar no presente para saber se elas desenvolveram alguma doença ou seguir em frente com a coorte prospectiva. Qual é o principal objetivo da coorte? O objetivo de um estudo de coorte é identificar o efeito de uma exposição em relação à ocorrência de um determinado evento. Ou seja, a exposição prévia está associada ou não à ocorrência de um determinado evento. Ou seja, eu estar exposto ao cigarro é um fator que está associado a câncer de pulmão? Então isso é o objetivo de um coorte, é saber se aqueles fatores de risco que eu estou associado, que eu estou exposto, vai gerar alguma doença ou não. Então aqui eu tenho um desenho, tá, de uma coorte, de uma população. Eu pego uma população que não está doente, elas não têm doença, tá? Não tem a doença. E separo em um grupo que está exposto a um determinado fator de risco e um grupo que não está exposto a um fator, aquele fator de risco. Então eu pego aqui pessoas que fumam e pessoas que não fumam. E vou acompanhar por um determinado tempo. E vou ver quantos vão ficar doentes entre aqueles expostos, quantos não ficaram doentes entre aqueles expostos. E quantos ficaram doentes entre os não expostos e quantos não ficaram doentes entre os não expostos. Se a incidência, lembrando que na coorte eu vou calcular a incidência, que são pessoas não doentes que vão ter casos novos, então é incidência. Se a incidência da doença for maior entre os expostos quando comparado com os não expostos, é porque provavelmente a exposição estava associada com aquela doença. E aí eu pego e falo,
Então, se eu pego aqui fumantes e não fumantes, eu vejo que a incidência de câncer de pulmão foi bem maior do que nos fumantes comparado com os não fumantes, então eu falo que o cigarro esteve associado a câncer de pulmão naquele grupo exposto. Então nós temos basicamente dois tipos de estudos de coorte. Coorte concorrente ou coorte prospectiva, e as não concorrentes ou coorte histórica ou ocupacional. Então, no estudo de coorte prospectivo, eu tenho grupos expostos e não expostos, são selecionados no início do estudo e acompanhados durante um período de tempo no futuro. Então, eu seleciono no presente e acompanho no futuro por determinado período de tempo. Que período de tempo é esse? Vai depender o que eu estou procurando, qual é o meu desfecho, mas isso pode ser até uma vida inteira daquele indivíduo, dependendo do que eu estiver procurando. O fator a ser considerado, em muitos casos, é difícil determinar o exato início da exposição. Então, eu pego pessoas, quero saber se o cigarro está associado a câncer de pulmão. Então, eu pego pessoas fumantes e pessoas não fumantes. Mas não tem como eu saber com exatidão, entre aquelas pessoas fumantes, quando foi que elas começaram a fumar. Né? E quanto cigarro também é outra questão, mas quando que elas começaram a ser expostas? Eu estou medindo daqui para aquele momento, mas o ideal seria o quê? Eu pegar pessoas que começaram a fumar hoje, né? O que seria muito difícil. Então eu pego pessoas que estão fumando, mas eu não sei quando foi que elas começaram a fumar. Isso é um fator importante, determinar o início da exposição. Se eu souber o início, melhor ainda. E estudos de coorte não concorrente ou retrospectivo. Grupos de indivíduos são identificados com tendo sido expostos ou não em algum ponto no passado. Esses grupos são acompanhados em busca do surgimento do evento de interesse através de tempo presente ou passado recente. E como que eles são acompanhados? Eu tenho que ter registro desse acompanhamento. Então eu tenho que ter registro principalmente fichas médicas, prontuários médicos. Então, estudos coorte não concorrentes versus retrospectivos. Raramente podem ser conduzidos em uma amostra geral da população, porque ele tem dificuldade em se ter acesso à informação relativa à exposição passada a um fator de risco em potencial da população inteira. Então, tem que pegar uma população de conveniência, geralmente população hospitalar, onde eu vou ter o registro adequado daquela população. Dificuldade de monitorar a ocorrência do evento de interesse, né? Porque uma vez eles tendo exposto há 10 anos atrás, não tem como eu saber assim, com exatidão quando foi que ele teve o evento de interesse, o desfecho daquela exposição. Então, que requer informações pré-existentes relativas à exposição, como o histórico médico. Então, é um estudo muito difícil de ser feito, com muita seriedade. Ele pode ocorrer vários vieses, entre o principal dele o viés de informação, presença de informação e informação correta. Então são estudos muito difíceis de serem realizados. Então aqui nós temos mais ou menos o que seria um estudo de coorte, o não concorrente e o concorrente. Você pode ver que independente se ele é prospectivo ou se ele é retrospectivo, o desenho ele é o mesmo. Qual é o desenho? Eu pego uma população, dessa população eu tiro um grupo de pessoas expostas a um fator de risco de interesse, um grupo de pessoas não expostas a um fator de risco de interesse. E vou ver a incidência do meu desfecho, da minha doença, entre os expostos comparado com os não expostos. Qual é a diferença aqui? Eu tenho que imaginar que o tempo presente seja 1996. Vamos pensar nisso. 1996. Então ali eu peguei um grupo, essa população, dividi em expostos e não expostos, e acompanhei elas por 20 anos. Certo? Então para o presente 1996. E acompanhei elas por 20 anos. Então é prospectivo. Aqui no não concorrente não, lembra, o tempo presente é 1996, mas eu vou pegar a exposição que ocorreu há 20 anos atrás, em 1976, e vou acompanhar até chegar em 1996 e ver qual a incidência de pessoas que tiveram o evento de interesse que eu estou medindo.
Como é que eu vou fazer esse acompanhamento aqui? O acompanhamento aqui, pessoal, na não concorrente, é principalmente por históricos médicos. Já na concorrente, eu vou acompanhando essas pessoas, vou visitando essas pessoas, vou fazendo consulta com essas pessoas, vou telefonando com essas pessoas. Aí existem várias formas de acompanhamento, mas eu vou pegando sempre constantemente o registro dela para avaliar se elas estão desenvolvendo o desfecho de interesse ou não. Então, aspecto metodológico é extremamente importante eu ter o cálculo do tamanho da minha amostra. Então, existem vários tipos de cálculos. Aí você vai lá na estatística, pega o melhor cálculo para uma coorte. E ali nessa coorte, nós teremos esse cálculo. Mas alguns pontos são extremamente importantes. A razão entre expostos e não expostos, ou seja, eu vou ter um exposto para 2 não expostos, um exposto para cada 3 não expostos, um exposto para 4 não expostos. Isso é importante eu definir antes de começar a calcular. Risco relativo mínimo a ser detectado, ou seja, qual é a razão de incidência entre expostos e não expostos a ser detectado inicialmente. Aí eu vou me basear em outros possíveis estudos para saber qual o risco mínimo que eu vou detectar. Proporção de eventos no grupos não exposto. Eu quero saber qual é o percentual de não exposto que pode eu ter esse possível evento que eu estarei medindo. Então, eu vou saber isso através de leituras daquele doença específica na minha população. Determinar um nível de significância de no mínimo 0,05, ou seja, um alfa de 0,05. Para eu ter um nível de significância, um erro mínimo, é muito bom. E um poder estatístico, um teste beta de 80% a 90%. Isso aqui, tá, vocês vão conseguir aprofundar mais estudando bioestatística. É muito simples, é muito fácil de entender isso aqui. A amostragem. A escolha do grupo de comparação nos não expostos deve obedecer aos mesmos critérios empregados para a seleção dos grupos expostos. Eu tenho 2 tipos de comparação, o grupo interno e externo. Pessoal, é o seguinte, eu vou ter 2 grupos, um grupo exposto e um grupo não exposto. Esses grupos têm que ser muito parecidos. O ideal seria que a única diferença entre eles é que um é exposto e o outro não exposto. Para eu tirar qualquer outra possibilidade de que tenha ocorrido a doença fora a exposição. Eu tenho um grupo de comparação que ele pode ser interno ou ele pode ser externo. Então, veja bem, um grupo de comparação interno é basicamente o seguinte, eu tenho uma escola e nessa escola eu tenho pessoas que fumam e pessoas que não fumam. O ideal era que eu pegasse para cada pessoa que fuma em uma sala, pegar uma pessoa que não fuma naquela mesma sala. Isso seria o ideal. No interno. No externo, eu tenho a pessoa que fuma na escola e o grupo que eu vou comparar é uma pessoa que não frequenta aquela escola, tá? E que não fuma. E aí eu tenho que ver exatamente esses detalhes. Então o ideal seria o quê? O interno, mas quando for possível, faça um grupo de comparação externo. Então, na comparação interna, selecionar uma amostra da população, classificar de acordo com a presença ou ausência da exposição, exposto dividido por não exposto. Comparação externa, selecionar a exposta população com base em uma exposição específica. Selecionar uma amostra de não exposto da população geral, de onde o grupo exposto não foi identificado. Tá? Então, aí você vai escolher o melhor método para o seu estudo, de acordo com a sua pergunta. Acompanhamento de estudo de coorte. Principal problema, perda de segmento da população estudada, que nós chamamos de taxa de atrito. Quando você está seguindo um grupo de pessoas, você quer seguir do início ao fim. Só que tem uma possibilidade dessas pessoas mudarem de endereço, mudarem de cidade. Tem um risco das pessoas realmente no meio do estudo elas não quererem mais participar do estudo e pelos os critérios éticos de pesquisa, ela tem todo o direito de fazer isso sem nenhum prejuízo para o participante da pesquisa. Tem a possibilidade dessa pessoa morrer por outro evento que não aquele que nós estamos medindo. Tudo isso é perda, taxa de atrito.
E essas perdas, elas vão interferir diretamente na incidência da minha doença, ou de forma positiva, aumentando essa incidência ou diminuindo essa incidência. Então, perda de segmento ocorre durante o acompanhamento dos participantes. Quando o segmento não atingir 95%, há a possibilidade de introdução de viés. Procurar perdas diferenciais. Ou então, toda vez que vocês for calcular o tamanho da sua amostra, você sempre joga 20% a mais, tá? Do tamanho daquela amostra ideal, para você calcular, quando você tiver perda, você não interferir no resultado daquela amostra. Porque uma vez você tendo uma perda maior do que 20%, você pode comprometer o resultado do seu estudo. E ao comprometer o resultado do seu estudo, aquele dado perde validade. Ou seja, ele não passa mais a ter cientificidade, ele não passa a ser mais, não passa a ter mais confiança. Uma vez um dado não tendo confiança, um resultado não tendo confiança, a comunidade científica não vai adotá-lo, né? Na coorte não concorrente histórica, o que interfere? A qualidade da informação. Primeiro é a presença e segundo, se essa informação está completa. Quando as informações sobre a exposição e desenvolvimento são muito antigas, eu tenho um problema sério, tá? Porque eu posso ter método diagnóstico ou medida de exposição pode ter mudado ao longo do tempo. Ou seja, pessoas que às vezes não foram consideradas doentes naquela época, se eu aplicar novos métodos diagnósticos, elas seriam consideradas doentes. Ou pessoas que foram consideradas doentes, se eu aplicar novos métodos diagnósticos, talvez elas não seriam consideradas doentes. Então isso é um problema sério. A outra coisa, eu estou acompanhando aquela pessoa fumante, de repente ela para de fumar, ou seja, a exposição acabou. Então eu tenho que calcular isso tudinho bonitinho para não ter problema na minha coorte, mas tudo isso tem que ser bem planejado antes. A avaliação da exposição. Falhas em determinar se o participante foi exposto ou não pode comprometer o estudo. Então você tem que ter critérios muito claros. O que é exposição e o que não é exposição. Tá? E separar muito bem essas pessoas, porque senão vai gerar um grande problema. Informação sobre a exposição pode ser obtida de entrevista, testes laboratoriais, avaliação clínicas e prontuários. Mas o critério de exposição e exposição tem que estar muito bem claro, tá? Porque senão nós teremos problemas. A exposição ao fator de risco pode variar ao longo do estudo e isso tem que ser determinado. Se acontecer, tem que estar previsto. Se você vai calcular de acordo com o tempo de exposição ou o tempo de acompanhamento. Se for considerado o tempo de acompanhamento, pode se colocar como perda de segmento. Em estudo de coorte não concorrente, a informação disponível com relação à exposição pode ser insuficiente para classificar de acordo com a intensidade e duração da exposição. Gente, intensidade ela é um fator muito importante. Se eu estou avaliando, por exemplo, cigarro, se a pessoa fuma há 5 anos, é uma coisa. Mas se a pessoa fuma há 5 anos 10 cigarros, é outra coisa. Se ela fuma 20 cigarros por dia, é outra coisa completamente diferente. Ou seja, quanto mais intensa a exposição, maior será a chance de comprometer, do resultado estar certo ou errado. Então é extremamente importante eu determinar no meu critério de exposição, um critério muito bem claro, e a intensidade que eu vou acompanhar. O ideal é que ela não tivesse variação. Avaliação do evento. As informações podem ser coletadas em intervalo ao longo do estudo. Aí vai depender da minha doença. Se eu vou coletar isso uma vez por ano, se eu vou coletar semanalmente, se eu vou coletar uma vez por mês. Então, se eu vou coletar diariamente, então, ou de hora em hora. Se eu estiver trabalhando com uma coorte de infecção hospitalar, eu vou coletar ali, dependendo do meu estudo, de hora em hora, o resultado. Tá? Então vai depender muito do que eu estou acompanhando, mas eu tenho que determinar de quanto em quanto tempo que eu vou calcular esse evento. A duração do intervalo e a frequência para coletar a informação vai depender da doença estudada. O procedimento aplicado para a identificação da doença deve ser o mesmo para grupo exposto e grupo não exposto. Tudo que você fizer no exposto, você tem que fazer no não exposto.
Então, pessoal, continuando. Então, quais são as medidas de associação que nós achamos no estudo de coorte? Então, nós temos aqui os coeficientes de incidência. Então, a gente calcula a incidência da doença entre expostos e a incidência da doença nos não expostos. Depois, a gente faz uma razão. Essa razão nós chamamos a razão de risco, o risco relativo. Então, nós pegamos a incidência nos expostos dividindo pela incidência nos não expostos. Então, nós vamos ver quantas vezes a incidência nos expostos foi maior do que nos não expostos. Uma vez a gente fazendo isso, a gente vai achar o que? O risco relativo. E esse risco relativo vai nos interpretar, nós vamos interpretar para saber se ele está associado, vai nos dizer se a exposição está ou não associada ao desfecho. O risco relativo é usado para determinar se a taxa de incidência entre exposto é maior do que na taxa de incidência entre não exposto. Olha aqui, se for maior, existe uma associação entre fator de risco e desenvolvimento de interesse, do evento de interesse. É o que nós falamos agora. Como que eu calculo o risco relativo? Então, primeiro eu tenho que fazer uma tabelinha 2 por 2. Então, 2 colunas e 2 linhas. Na primeira coluna, nós já vimos isso, tá? Nos vídeos anteriores. Na primeira coluna, a gente coloca os doentes. Na segunda coluna, a gente põe os não doentes. Na primeira linha, a gente põe as pessoas que foram expostas. Na segunda linha, as pessoas que não foram expostas. Então, vou lembrar o desenho. Eu pego a minha população, pessoas sadias, divido em pessoas expostas e pessoas não expostas. Ao compor determinado tempo, eu vou ver quem vai ter a doença e quem não vai ter a doença. Então, eu tenho aqui os expostos e não expostos. Aí, o que eu faço? Eu calculo a incidência nos expostos, depois eu calculo a incidência nos não expostos. Tá? E aí, eu faço a razão dessas duas incidências e aí eu acho o risco relativo. Então, aqui nós temos aqui um exemplo. Eu quero saber se morte no período perinatal está associado ao baixo peso da criança. Tá? Então, ele pegou criança que nasceu com baixo peso e criança que nasceu com peso normal, a termo. Tá? E foi ver quem morreu no período perinatal e quem não morreu no período perinatal. Então, aqui a gente calcula primeiro a incidência nos expostos, ou seja, incidência nas crianças com baixo peso. Como que eu pego a incidência? Eu pego todas as crianças que morreram e que foram expostas, divido pelo total de crianças expostas. Então, todas as crianças que morreram no período perinatal e que tinham baixo peso, dividido pelo total de crianças dividido por baixo peso. Dividindo aqui, achei uma incidência de 0,207. Se eu fosse multiplicar por 100, daria 20,7%. Depois eu pego a incidência nas crianças não expostas, ou seja, as crianças não expostas. O que são as crianças não expostas? As crianças que não nasceram com baixo peso. Vou pegar o total de crianças que morreram no período perinatal e que não tinham baixo peso e dividir pelo total de crianças que não tinham baixo peso, que é esse total aqui, que dá 0,011. Multiplicando por 100 daria 1%. Aí eu vou para o próximo passo. Eu pego a incidência nos expostos, as crianças que tinham baixo peso, e a incidência nos não expostos, crianças que não tinham baixo peso. Dado 0,207 dividido por 0,11. Então, eu vou achar um risco relativo que é de 18,32. O que significa 18,32? As crianças que morreram no período perinatal e que foram expostas, as crianças que nasceram com baixo peso, tinha 18,82 vezes mais risco de morrer no período perinatal quando comparado com as crianças que nasceram com peso normal, com intervalo de confiança de 14,39 a 25,57. Isso nós já explicamos isso no vídeo anterior. O que significa? Na minha amostra eu achei um valor de 18,82, mas na minha população o valor verdadeiro com 95% de certeza pode estar entre 14,39
e 25,57. Aqui vale aquela mesma regrinha do vídeo anterior. Se o risco relativo for igual a 1, significa que não tem associação, ou seja, a exposição não está associada ao desfecho, nem de forma positiva nem de forma negativa. Quando ele for maior do que 1, significa que a exposição está associada ao desfecho, ou seja, o desfecho de interesse é causado pela associação. Quando for menor do que 1, também está associado, só que de forma contrária. A associação ela é uma proteção, o risco relativo menor do que 1 significa que a exposição é um fator de proteção contra o desfecho que eu estou achando. Só que lembrando que eu tenho que sempre analisar o que? O intervalo de confiança, que está lá no vídeo anterior. Então, eu tenho que ver o intervalo de confiança. Se o limite inferior do intervalo de confiança for menor do que 1 e o limite superior for maior do que 1, significa que o valor pode ser 1, então não tem associação. No entanto, se o risco relativo se o intervalo de confiança, o intervalo de confiança, o inferior for maior do que 1, significa que eu tenho risco, que está associado, o desfecho está associado a evento. Quando o limite superior for menor do que 1, significa um fator de proteção. Então é só vocês entrar no vídeo anterior e rever lá o intervalo de confiança que eu falei. Vale a mesma coisinha na hora de interpretar. É extremamente nós analisarmos também o confundimento. O que acontece? Aquele nós chamamos de risco relativo bruto, tá? Mas há uma possibilidade de surgir variáveis de confusão. O que é uma variável de confusão? É uma variável que ela pode interferir na associação de fator de risco e evento de interesse. E ela pode estar gerando um falso entendimento de que aquilo ali pode estar dando a doença ou não. Então vamos dar um exemplo. Imagina, eu estou avaliando pessoas que fumam e eu quero saber se elas vão ter gastrite. E aí eu acho que o fumo está associado a gastrite. Ótimo. Mas aí eu vejo também que elas tomam café. E vejo que o café também está associado a gastrite. E aí a grande pergunta, o que é que realmente está gerando a gastrite? É o café ou é o cigarro? Então eu tenho uma variável de confusão, que é quem? O café. Então eu tenho que fazer um risco relativo ajustado, que aí é um aprofundamento da bioestatística. Eu tenho que fazer um risco relativo só para o café, um risco relativo só para o fumo, excluindo o café, e quando eu fizer do café, excluindo o fumo. Uma vez eu achando ali bonitinho, tá? Eu vou ver que realmente quem é que está causando a minha gastrite. Isso é fundamental ao nós sabermos o fator de risco de interesse. Mas aí é uma análise que a gente faz ajustada. Tá? Aí é uma análise estatística um pouquinho mais aprofundada. Então, na variável de confusão, ela é uma variável que está associada tanto à exposição quanto à doença. Vamos pegar lá no café. Então, o café pode estar causando a doença, mas geralmente quem toma café é quem fuma. Geralmente quem fuma também toma café. Então, se ele não fumasse, ele também não estaria tomando café. Então, ele está tanto ligado à exposição quanto à doença. Então, tem que ter 3 critérios para definir uma variável de confusão. Deve estar associada com a exposição de interesse. Deve ser um fator de risco para a doença. Não deve ser um elo de ligação entre a exposição e a doença. Então, toda vez que eu fazer uma análise de estudo de coorte, tem que fazer essa análise dessas variáveis, para não gerar problema. Quais são as vantagens dos cursos de coorte? Permite estimar risco. Tá? Isso é muito bom. Menor possibilidade de produzir viés, ou seja, erros. Se bons critérios de procedimento para conduzir o estudo são estabelecidos com antecedência. Então, são estudos muito bons para determinar quais são os fatores de risco para uma determinada doença quando muito bem conduzido. A relação entre fator de risco e o evento de interesse pode ser investigado por meio das incidências.
Informação pode ser obtida dos participantes cuja exposição ao fator de risco foi mudada, uma vez que você está acompanhando aquelas pessoas que estão entrando em contato com ela direto. A seleção dos controles é uma medida relativamente simples, ou seja, os não expostos. Qual a limitação? Não é um estudo barato. É difícil de conduzir, porque depende, quanto mais longo, maior a chance de perder segmento, perder pessoas. A participação no estudo pode afetar o comportamento dos indivíduos expostos e não expostos, porque a partir do momento que você está entrando em contato direto com aquelas pessoas que estão expostas, perguntando sobre cigarro, sobre isso, eles podem fazer com que elas mudem parem de se expor, o que é bom, tá, gente? Deixa bem claro, o que é bom, mas isso pode interferir no estudo. Ineficiente para o estudo de doenças raras, porque para doenças raras eu preciso de uma amostra com um grande número de indivíduos. E para acompanhar um grande número de indivíduos é muito caro e muito difícil. A ausência de informação com relação à exposição e morbidade é um estudo de corte retrospectivo. Né? E variáveis de função podem mascarar uma possível associação entre a exposição e a doença. Aqui é um roteiro básico para fazer um estudo de coorte. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.